Senhor presidente Cristóvão Freire, vereador Alinete, vereador Zé da Paz, secretário, eu quero saudar o Camilo, Antônio Camilo? Antônio Camilo, inclusive eu ouvi a sua entrevista no programa Dia a Dia Notícia de Santi. Eu quero saudar os colegas vereadores, saudar o doutor Everaldo Carvalho, que é diretor de uma rádio comunitária, mas com uma potência grande, né? E com diversos programas, inclusive jornalísticos. Saudar o filho do homenageado, o doutor Ricardo, que é funcionário público, inclusive aqui do município de Estância. Saudar todos que se encontram nas galerias, nesse dia importante, que é a entrega dessa honraria ao Carlos Magalhães, como é conhecido, nosso queridíssimo Magá. Quem aqui não ouviu uma narração de Carlos Magalhães? Uma voz diferenciada não só para Sergipe, mas a nível de Brasil. Ele chegou ali de Carlos Magalhães. Então, quis o destino que eu ainda estivesse aqui como vereador, porque o título foi apresentado em 2013. À época estava aqui alguns vereadores, tem alguns que ainda estão, outros já não estão mais nesse parlamento. O presidente da época era Tito Magno de Oliveira Garcia, que é filho do ex-prefeito Carlos Magno. Carlos Magalhães tem uma história que é invejável. Ele que é da cidade ribeirinha de Propriá, e que faz sucesso, que fez sucesso, que faz sucesso, que até hoje tem uma rádio web. É isso que eu vi lá na sua entrevista. Eu vou ler até para que todos acompanhem a história e o currículo desse mestre da comunicação, que não é mestre, você é pós-doutor na comunicação radiofônica de Sergipe. Tem alguns colegas seus do rádio, eu vejo ali Marcelo Mazê, Zeno Santos, que são apaixonados pelo esporte e até hoje também, quando pode, transmite jogos de futebol. Uma pena que o nosso Canarinho não está na primeira divisão.
Carlos José Magalhães de Mello é natural da cidade ribeirinha de Propriá. Nasceu no dia 24 de março de 1938, filho do médico Carlos Fernandes de Mello e da senhora Maria José Magalhães de Mello. Aí já tem um neto que é médico também, seguindo a carreira do avô. Carlos Magalhães coleciona em seu currículo uma extensa formação acadêmica, sendo duas delas pela Universidade de Alagoas, em odontologia e ciências, e letras, com pós-graduação e mestrado em saúde pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Provisionado como radialista e jornalista pelo Ministério do Trabalho desde 1955. Carlos Magalhães, como profissional de imprensa, tem exercido, nesses quase 70 anos de profissão, atividade de locutor, editor, chefe de equipes de esporte e de jornalismo em diversas emissoras do estado de Sergipe. Como comentarista esportivo, comandou equipes esportivas em Copa do Mundo das Confederações da América desde 1970. Na atividade pública, Carlos Magalhães foi eleito deputado federal por Sergipe em 1982, integrando a 47ª legislatura de 83 a 87, sendo membro da Comissão do Interior da Câmara Federal. Liderou o movimento pelo desenvolvimento do Nordeste e foi membro da Comissão para a construção da usina hidrelétrica de Xingó, no Rio São Francisco. Também foi secretário de Estado de Comunicação Social nos governos João Alves, governo Albano, além de exercer a chefia do Escritório de Representação de Sergipe em Brasília, Distrito Federal, onde se destacou como coordenador nacional do Plano de Desenvolvimento do Artesanato Brasileiro. Carlos Magalhães foi ainda presidente e fundador da ECETUR, Empresa Sergipana de Turismo. Nos governos de Paulo Barreto de Menezes, José Hollenberg Leite e Antônio Carlos Valadares. Portanto, esse parlamento faz uma justa homenagem a um homem que brilha até hoje com sua voz brilhante, sendo redundante, nos microfones das rádios sergipanas e agora em uma rádio web. Eu, Carlos Magalhães, assim, chamando, e eu sei que você não se incomoda e pode chamar de Magá. Eu sou desportista, acompanho o esporte, amante do raido, gosto muito de raido, e por falar em raido, eu quero aqui agradecer a ideia de Fábio Francão. Se eu não falar, ele não dorme hoje. E a ideia foi dele para que apresentasse essa honraria, e eu prontamente, por conhecer a vida de Carlos Magalhães, por conhecer as narrações de Carlos Magalhães, eu não pude me furtar de apresentar essa honraria. Um homem, como disse, que até hoje brilha com sua voz, abrilhanta os ouvintes, através das ondas do rádio, com sua voz chegando nas residências. E hoje também será lançado o seu livro aqui no hall da Câmara de Vereadores. Eu ouvi parte da história, fiquei curioso, mas o detalhe o escritor não deu. Disse, olha, no livro tem tudo, e realmente é importante a gente adquirir esse livro para acompanhar toda a trajetória de uma carreira de um homem de quase 70 anos, de carreira. Portanto, essa casa não poderia apresentar uma honraria maior do que a que a gente está apresentando, que essa é a nossa maior honraria, que é um título de cidadania estanciana. De parabéns, Carlos José Magalhães de Mello, por que não dizer Magá?
Convido o vereador Arthur para que possa fazer a entrega do... Eu quero convidar o filho do homenageado e também Fábio Francão para dividir aqui, para a gente fazer a entrega ao jornalista Carlos Magalhães. Uma foto aqui. Com a palavra ao doutor Misael. Vossa Excelência dispõe do tempo suficiente que Vossa Excelência entender. Senhor presidente, senhora vereadora, reitero as saudações que eu fiz no pequeno expediente, adicionando certamente os convidados do homenageado e os convidados desse parlamento para assistir a tão solene sessão. Cumprimento Dona Salete, poetisa, seu esposo aqui presentes. Cumprimento o Clube Viver, pessoa de Celina Montalvão, certamente extensiva saudação a todas que estão aqui. Cumprimento Lions, a pessoa da Dona Maria, conhecida como Dona Maria de São Moisés. Também extensiva saudação a todos, a todas que estão presentes. Cumprimento o Poder Executivo na pessoa do secretário Jorgivaldo. Transmita a todos as nossas saudações, de forma especial também ao senhor prefeito municipal. Cumprimento os serventuários desta casa, os radialistas, Marcelo Mazê, Zeno Santos. Zeno foi meu ex-professor de física no antigo científico no Walter Franco, e os demais radialistas que estão presentes, e aquelas pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais. O Rotary Club, na pessoa de Manuel, o presidente Daniel Ralim, Tiago, secretário da Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico, rotariano também, meu colega rotariano. Segundo informações do Dr. Cristóvão, o homenageado também é rotariano. Cumprimento Dr. Everaldo, colega advogado, Dr. Everaldo, e todos que estão presentes. Sintam-se recepcionados e saudados. Muito bom tê-los aqui. As pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais também. Dr. Ricardo, que em breve será homenageado, o projeto já foi para votação, também receberá tão merecido título, mas vamos nos reservar ao seu dia. Prazer conhecê-lo, Camilo, o informado, que é o autor da biografia do homenageado desta tarde. Seja bem-vindo à Cidade de Estância, prazer imenso conhecê-lo. E todos que estão presentes, a imprensa, Ricardo Santi, dizer Fábio, conhecido como Fábio Francão, que figuras, pessoas tipo você, importante na sociedade, cheio de informação, atualizado e que tem contribuído com a Cidade de Estância. Fábio Francão, Magá, permita-me chamar assim, doravante, recebe o nome de Fábio Francão porque na Cidade de Estância tem um estádio chamado Augusto Franco, e o senhor estava na inauguração, quando o estanciano jogou com Santa Cruz, que Nego de Bela fez o gol, eu estava lá, acho que com 12 anos, ou 10 ou 12 anos, e Nelson era o goleiro, e eis que o estádio precisou de uma reforma, e foi exatamente a persistência, a participação de Fábio Francão, junto ao Ministério Público, que, digamos, incentivou para que o governo, à época, era o governo Marcelo Deda, reformasse o nosso Francão. Desta forma, por isso que ele recebe o nome de Fábio Francão. Deixou de ser apenas Fábio para ser Fábio Francão, e eu vejo isso como uma grandiosidade. A pessoa recebeu um rótulo pelo que ele fez pela Cidade de Estância e saiu do anonimato, sem força política, sem DNA político,
para um filho de uma professora, para, sem querer desmerecer, certamente para elogiar, porque professora, abrimos as portas para a sociedade, as portas do conhecimento. E é isso que eu quero fazer esse registro aqui. Porque é interessante que a gente reconheça o perfil das pessoas. Eu vi o vereador Sandro fazer uma manifestação aqui muito positiva no que tange ao antigo Memorial de Estância. E a gente vê, Sandro e os demais presentes, a gente vê com tristeza. Porque eu estava lá como secretário de Cultura de Estância, ao lado do então secretário de Estado da Cultura, José Carlos Teixeira, e muitas pessoas que eu estou vendo aqui, inclusive Celina Montavão e outras pessoas, inaugurando o Memorial de Estância, uma grandiosa festa, que inclusive ao meu lado estava Lidiane Nobre, hoje secretária de Educação, de Cultura, esposa do Luiz Carlos Santi, uma adolescente ainda. Eu tenho uma foto, ela ao meu lado, bem adolescente, e hoje é secretária municipal de Cultura. Já mexia, salvo engano, com teatro, né, de Santi? Com poesia. E eu estava lá como secretário, eu não lembro com exatidão o ano, mas o governo era Albano Franco, certamente 1995 ou 96. E hoje a gente vê aquela situação. Mas nós não podemos falar de memorial se a gente não fizer referência a Selma Barreto. Não se faz. Nós precisamos fazer exatamente o que esse parlamento está fazendo hoje à tarde, reconhecendo as pessoas que contribuíram e que contribuem para o engrandecimento do Brasil, de Sergipe e de Estância. Nós não podemos esquecer as pessoas só porque passaram para a vida eterna, ou porque já deixaram os cargos, ou porque simplesmente já chegaram à terceira idade ou à idade melhor, que tanto fizeram para a cidade de Estância. Se nós não tivermos essa preocupação e essa ação, a história poderá apagar por nossa culpa. Nós temos a cidade de Estância, a grandiosidade da sua história. Hoje, ilustre homenageado Carlos Magalhães, o Magá. Vou começar pelo esporte. Da cidade do Santa Cruz, pentacampeão. Da cidade do Estanciano. E do esporte ainda da cidade que teve o Cruzeiro Esporte Clube, que era um time também. As pessoas pensam que ali é só um espaço. Da cidade de Estância. Da cidade do Santa Cruz, de uma vila operária. Uma cidade que tinha uma vila operária e um empresário com visão macro, visionário, que alimentava um time. Exatamente. Jorge Prado Leite, e chegou a ser pentacampeão no estado de Sergipe. Da cidade do Estanciano, que também outro empresário, Nivaldo Silva Carvalho, cuidava do time, alimentava esse time em vários aspectos, e que chegou a ser vice-campeão quando em 1900 e perdeu lá por 1993, quando Estância desceu para o Batistão, Estância desceu para o Batistão, chegou lá o Estanciano, perdeu, mas nós voltamos regozijados em que pese a derrota, porque Estância sempre foi destaque nos esportes. Estância do saudoso Tarati, João Evangelista dos Santos, que morava na rua do Aquidabã. Tarati foi o jogador que marcou Pelé aqui no estado de Sergipe, quando da inauguração, para acompanhar. Foi a seleção sergipana, né? Naquele ato foi a seleção sergipana, e Tarati representando Estância, e marcou Pelé. E o próprio Pelé, diz a história, que o próprio Pelé se admirou da habilidade de Tarati, um estanciano. Partiu para a eternidade, mas nós temos a responsabilidade de passar para essas gerações do TikTok, senão essa juventude nossa, do Instagram, do TikTok, da tecnologia, esquece
poderá esquecer as pessoas que tanto fizeram pela cidade distância. O senhor está recebendo o título de cidadania da terra de Gumecindo Bessa. Nós temos a honra de ter Gumecindo Bessa como nosso irmão. Naquele famoso debate jurídico com Rui Barbosa, no estado do Acre, e quando disseram, até por um jeito de mangação, Gumecindo, São Paulo exporta, Minas exporta leite, São Paulo exporta café. E o que é que a sua terra exporta? Ele disse, a minha terra de Sergipe e a minha estância exporta talento. Eis-me aqui, sem vaidade nenhuma, um talento. Gumecindo Bessa. Nós somos da terra de Gumecindo Bessa. E caro Camilo, essa frase que eu sempre repito aqui, que o Brasil todo diz, a beça, bom a beça, grande a beça, bonito a beça, mudando apenas a grafia do cedilha, do SS por cedilha. Grande a beça é ao estilo Gumecindo Bessa. Então, é o estilo de Estância. Veja que grandiosidade é a nossa cidade de Estância. É a sua cidade. Doravante, Carlos, caro Magá, que recebe agora o título. A cidade de Estância de Zé de Dome. De Zé de Dome. Imagine que nós tivemos Zé de Dome. A cidade de Estância de Judite Melo. E as suas esculturas romperam fronteiras, divisas, estados e mundo afora. Nós temos lá a cidade de Estância. É impressionante. A cidade de Estância, caro Camilo, que um homem teve uma ideia de pegar um barco, botar em um arame, e com a habilidade e com a técnica que até hoje, caros colegas, eu tento entender, fez um barco, chamou barco de fogo, e ele, num percurso, salvo engano, de 200 metros, ele vai, e o mais interessante, começa, ou melhor, mais interessante, ele volta, mostrando que os estancianos, que a história de Estância, de cada estanciano, ela vai, mas volta. Ela é sempre permanente. Um homem humilde, e o barco de fogo, porque a história do São João de Estância é do Porto da Areia, e o Porto da Areia é uma terra de pescadores, é um espaço de pescadores, e que os pescadores, quando vinham para a cidade das suas pescarias, chegando no barco Porto da Areia, soltavam os pistoletes, que estava chegando com o peixe. Por isso, aqueles pistoletes no barco de fogo. Como a gente pode esquecer a história? Como nós podemos esquecer a história dessa querida Estância? Uma estância ainda dos festejos juninos, que tem na sua culinária deliciosa, mais de 95% dos alimentos do cardápio junino recebe coco. Sabe por quê? Porque o coco, Estância, há muitos anos, era uma grande produtora de coco, que produz o licor antes de genipapo, agora de vários sabores, de pitanga, agora tem até de chocolate, mas o licor, na sua essência, era o licor de genipapo. Exatamente, os mais velhos sabem o que eu estou dizendo, era licor de genipapo, porque alguém teve a ideia de cortar um genipapo e botar no sereno, para fazer um xarope, porque estava tossindo, e precisava de fortificante, e o genipapo tem muito fortificante, o ferro, e alguém fez a ideia, e de manhã tirou do sereno e bebeu aquele forte, e disse, se a gente colocar um pouquinho de álcool, fica até melhor, e transformou, de um remédio, transformou em uma saborosa bebida e referência cultural, e as pessoas se concentram apenas que a Coca-Cola foi uma receita que deu errado.
e concentra suas histórias na Coca-Cola, quando nós temos a nossa história. Mas, enfim, sem mais delongas, eu quero parabenizar o senhor, porque as pessoas perguntam qual o critério de oferecer um título de cidadania. Qual o critério? Antes de o senhor Carlos Magalhães receber esse título, há muitos anos a sua voz chegou em todas as casas à distância, trazendo, acima de tudo, informação e alegria. Está emocionado? Mas fique. Tem que se emocionar porque o senhor está recebendo o título de distância. Há muitos anos, a voz de Carlos Magalhães chegou nos carros, na zona rural, nas casas, trazendo informações e trazendo, aquecendo uma das vertentes do ser humano, em forma especial do brasileiro, o futebol. Parabéns, seja bem-vindo à cidade. Se o senhor quiser usar, e quiser usar aqui também sentado, fica à vontade. Então fique à vontade. Ok. Querido presidente Cristóvão, eu quero saudar a todos os vereadores, mas em particular quero dirigir ao Arthur, do PT, a primeira saudação. Há cerca de um ano atrás, esta Câmara Municipal, com o projeto do Arthur, me concedeu o título muito honroso de cidadão da cidade culturalmente mais importante de Sergipe. Misael tem razão, vereador Misael. Eu vim hoje em companhia, aliás, ele foi o piloto, Antônio Camilo. Já viemos aqui pela rodovia ao lado do Oceano Atlântico, das praias do Saco, as praias maravilhosas também distantes. Subimos, passando pelo rio. Coincidentemente, eu tenho um sobrinho que tem uma propriedade ali naquele rio, que é de água doce da região do Atlântico. Da floresta, já foi da Atlântica, não é? Mas da Mata Atlântica distante. Eu ouvi com muita atenção o pronunciamento do advogado ilustre, membro dessa casa, não é? O vereador Misael. Coincidentemente, eu tenho duas filhas advogadas. Uma é defensora pública, a Raquel Scandian de Mello. A outra é advogada, irrequieta, mas muito amiga e muito escudeira do Magá, que é Rosana Scandian. E aqui está o exemplo de dignidade da medicina, o Ricardo, que representa esse estado do Conselho Federal de Medicina. É o único representante de Sergipe no Conselho Federal e exerce com dignidade. É importante que se diga que há uma escudeira em tudo isso. A querida esposa Maria Scandian de Mello, irmã do arcebispo do Espírito Santo, D. Silvestre Scandian. E Misael, D. Silvestre já tinha sido escolhido pelo Vaticano para ser cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Mas ele teve Alzheimer e renunciou de uma maneira correta de ser cardeal arcebispo do Rio. Mas deixou um grande legado.
Primeiro, de dignidade. Como arcebispo, ele não permitia invasão de terra produtiva, que se manifestava quando os súditos dele na igreja lá do Espírito Santo, ele foi de Araçuaí primeiro, queriam invadir terra. Ele chamava: meu filho, não se invade terra produtiva. Sabe por quê? Ele foi criado numa fazenda. Meu sogro e minha sogra, que são citados no Museu do Espírito Santo como os primeiros plantadores de café comiló daquela região. Eles eram italianos. Mas meu sogro e minha sogra, que foram grandes exemplos para a minha vida. A minha companheira e amiga Maria me deu de presente Ricardo, que serve a essa comunidade, e é um grande companheiro e amigo. Porque é importante, não é, Misael, que nós tenhamos filhos amigos. Aqui está um filho amigo, vitorioso e, além de tudo, sério na atividade profissional. O Ricardo. O outro que esteve aqui é vitorioso lá fora, Roberto Scandian de Melo, que é engenheiro de comunicações formado em Santa Catarina. Quando ele saiu do curso, já estava empregado numa empresa de telecomunicações, porque naquela época teve um problema sério de telecomunicações no Brasil. E ele foi convidado, pasmem, para fazer um debate na Inglaterra sobre telecomunicações. 6 convidados do mundo, ele estava no meio. Dominava muito bem o inglês. Sabe o que aconteceu quando terminou o debate? O Misael, presidente, e todos aqui. Ele foi convidado a dirigir a TomTom, uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, na Europa e na Ásia. Cumpriu 10 anos na TomTom, nas várias regiões. Ele hoje mora entre Londres e Oxford, em Milton Keynes. Aliás, é cidadão inglês, com uma esposa, que é brasileira também, minha querida Nora, é também cidadã inglesa. Eles têm hoje uma clínica de saúde em Milton Keynes. Fica meia hora de Londres. Qual era a viatura que ele tinha na estação ferroviária de Londres? Eu perguntei a ele um dia, ele me disse que era uma bicicleta. E ele já construiu bicicletas em Taiwan. Teve um terremoto agora em Taiwan. Ele estava num desses terremotos no hotel de Taiwan. 10 anos de terremoto. Ele rezou como bom católico a Deus, sobreviveu e é vitorioso lá fora. Ele esteve conosco agora com uma filha chamada Maria Valentina. Ela deu uma declaração à televisão Atalaia da Record. Perguntaram, ela fala muito bem português. Aliás, eles só falam em casa português. O que é que ela gostaria de ser? Sabe o que é que ela disse? Eu gostaria de ser jogadora de futebol. Do Arsenal, era torcedora do Arsenal. Ela quer ser, aos 10 anos de idade, uma futura jogadora de futebol do Arsenal. Inspirada em quê? O vereador ilustre que nos antecedeu, o vereador Misael, tem razão. Inspirada na paixão nacional do Brasil, no futebol, não é? Como é uma paixão da Inglaterra também. E o outro é o Thomas, que tem 6 anos de idade, homenagem a Thomas Edison, o nome dele. Então, essa família é uma família feliz. E eu sou muito grato pela esposa que tenho, pelos filhos que tenho e pela Câmara de Vereadores de Estância. E vou me referir a Estância. No pentacampeonato do Santa Cruz,
do Dr. Júlio do Prado Leite, eu fui daqueles jovens ainda, né? Qual foi o ano do pentacampeonato? Hein, Misael? Qual foi o ano do pentacampeonato sergipano? Eu era jovem, do antigo estádio estadual de Aracaju, que antecedeu o Batistão. E quando eu comecei a trabalhar de rádio, comecei nas Alagoas. Fiz concurso para CY4, Radiodifusora de Alagoas, que era do governo. Entrei lá por concurso aos 18 anos de idade. Então eu estou em imprensa desde os 18 anos. Nasci em 38, então desde 18 anos eu estou em imprensa. Já superei um bocado de barreiras, né? Mas Deus foi muito bom comigo. Eu fui acometido de uma doença chamada Guillain-Barré. Perdi a força das pernas, dos braços, e graças à equipe, que inclusive se escudou muito no Ricardo, que aqui está, eu passei 2 meses em UTI, no Hospital Primavera, e Deus me permitiu que eu voltasse a andar e continuasse trabalhando, inclusive em rádio. Tudo está reportado por esse extraordinário escritor que publicou agora o seu 8º livro, Antônio Camilo, que tem livros sobre a Virgem Maria, publicado inclusive em italiano e espanhol, não? Latim também? Não? Quasque tende Caterina paciência nostra. Até quando, Caterina, abusarás da minha paciência? Eu fiz curso de Ciências e Letras Neolatinas em Alagoas também. E lá me graduei. E estão presentes um professor da rádio, como é o nome, Mar Azul? Aqui de distância. Professor Zeno, levante-se aí para a gente poder cumprimentá-lo. Muito obrigado, Zeno. E o narrador extraordinário, que é linha de frente do rádio, Zeno Santos, funcionário desta casa. Zeno, por gentileza. Cadê ele? Marcelo. Não, desculpe. Marcelo Mazê. Marcelo, obrigado. Eu não sei se eu já tinha falado. E alegria de encontrar aqui um grande intérprete da cultura de distância. De Comecino Bessa, não é? Mas também de outros grandes escritores. A família Amado tem raízes profundas aqui. E um dos maiores autores de livros do Brasil, que é Amado, aqui escreveu um livro também. Ó, Jorge Amado, aqui veio. A ilustre companheira está balançando a cabeça. E ela representa aqui a Academia Estanciana de Letras, não é isso? Cadê a representante da Academia Sergipana de Letras? Muito obrigado, a Salete Nascimento. Quem representa o Lions Club aqui, por favor? Cadê o representante do Lions Club? Muito obrigado. Eu sou rotariano desde 25 anos de idade, em Sergipe. Estou em Rotary desde 25 anos de idade. E fui governador de um grande distrito, Bahia, Sergipe, Bahia, o norte da Bahia, até o São Francisco, de Feira de Santana, até o São Francisco e Alagoas. E pasmem todos. Eu só pude ser governador de Rotary quando me aposentei da Universidade Federal, onde exerci a Cátedra de Saúde Pública por concurso público e aprovado com 10 nas provas escrita e oral, e só não tive o 10 no currículo porque não tinha sido professor ainda. Mas eu fui.
E quando me aposentei, eu pude ser governador de Rotary. Sabe o que aconteceu? Eu e Maria viajávamos muitas vezes de madrugada, afora, em ônibus, para poder honrar o compromisso com os clubes. E o distrito 4.390, com muita galardia, foi somente o campeão das Américas em desenvolvimento do quadro associativo e expansão. Este distrito que engloba Sergipe e que hoje tem um número de 4.391. Eu sou membro, cadê o pessoal do Rotary Club de Estância? Saudações, amigos a todos, tá? Grandes companheiros e amigos. E eu aprendi uma lição. Viu, ilustre vereador e orador, vereador Misael, eu aprendi uma lição. Rotary, Lions, maçonaria, a gente não deve dar carão, deve? Não, nós devemos ser solidários, companheiros. E como eu fui companheiro e solidário, eu recebi em Seul, na Coreia, do presidente que era o rei do chá, eu recebi a medalha maior do mérito rotário. Eu fui condecorado ante 30.000 rotarianos da Convenção Internacional de Seul. Essa condecoração não é minha, é do povo sergipano, é do povo de Estância que me concede esse título que eu vou guardar com muita alegria ao lado da minha família. Esse povo de Estância que recebe o bom filho Ricardo aqui, que trabalha nos hospitais de Estância anonimamente, mas que é simplesmente o representante de Sergipe no Conselho Federal de Medicina. Então, eu vim aqui e abraçando a todos que estão no plenário, com o coração em festa. Ó. E amigo do bispo de Estância, do Dom Genivaldo Garcia, que coincidentemente veio da paróquia onde eu moro. Eu moro no Mar Azul, em Aracaju, e o Mar Azul hoje é toda a região do Augusto Franco, de todos aqueles comemorados, é o maior comemorado de Aracaju. Dom Genivaldo Garcia é um amigo fraterno. Sabe por quê? Ele é missionário lá da humildade. Ele começou numa paróquia que fica ao lado do antigo aeroporto de Aracaju. E hoje é bispo de Estância com muito mérito. Aliás, Aracaju está recebendo um novo arcebispo que está vindo de Vitória da Conquista. Mas eu reunir aqui algumas informações. Eu conheci de perto Pedro Barreto Silveira. Quem foi Pedro Barreto Silveira? Siqueira. Ah? Siqueira. É? Siqueira. Ah? Não, é Siqueira, eu errei. É Siqueira. Um grande representante de Estância, digno, morava ali, na Rua do Comércio, ó, principal. Conheci também Walter Cardoso e Leopoldo Souza. Leopoldo Souza, filho de um ex-prefeito daqui, da comunidade de Estância. Quem foi o pai dele? Seu Raimundinho. Dos charutos de Estância. Valquíria e... Qual era o outro? Que o meu querido amigo, grande comentarista do rádio, Mauro Pinheiro, adorava fumar. Eu era de carteirinha para mandar charutos de Raimundinho para Mauro Pinheiro. Mas sabe por quê? Na Copa Independência do Brasil, um grande amigo,
Fiore Giliotti, aquele que dizia abra-se as cortinas, começa o espetáculo, e também outros me deram a carteira número 1 da imprensa brasileira da Copa Independência. Sabe por quê? Pela inauguração do Batistão, que foi a grande abertura para o desenvolvimento do futebol depois do pentacampeonato de Sanches, da Vila Operária, de Tarati, de João Cego, e de um excelente cobrador de escanteio, advogado como você, o Rocha. Ele sabia cobrar escanteio com o sopro do vento. Rocha, que escanteios maravilhosos ele batia. Eu comecei a imprensa, a gostar de imprensa, quando jogador de futebol do Clube dos 50, naquela época. Tudo isso está retratado no excelente livro que foi... Você está sorrindo para mim ali. Tem um trabalho danado a ele. Mas eu gostaria de cumprimentar também o Everaldo Carvalho, diretor. Aqui. Muito obrigado pela sua presença. E o pessoal da rádio que faz sucesso hoje comunitário. Da Mar Azul. Está vendo? Eu já decorei os nomes. Como eu decorei o nome da Rádio Esperança. Da Rádio Esperança. E nasceu da Fábrica Santa Cruz, de Júlio do Prado Leite. Que era membro do Condés. Eu era assessor do Condés. Meu amigo, para revisar a ata de reunião do Condés, a gente tinha que ter cuidado, porque Orlando Dantas, que era membro, e Júlio, do Prado Leite, cobravam todas as vírgulas e todos os gestos que tivessem nas palavras que ele pronunciava. Excelente figura humana. E a Sulgip. A Sulgip é uma das empresas líderes em transmissão de energia elétrica da Cheste aqui. E, coincidentemente, quando eu passei no parlamento, fui membro da comissão pró-implantação de Xingó. Está lá, o Lago de Xingó, de um lado Sergipe e do outro lado Alagoas. E no meio, a hidrelétrica, cuja geração fica do lado de Sergipe, mais do que do lado de Alagoas. Mas, meus caros companheiros e amigos, eu não poderia deixar de citar o Jorgevaldo Ramos, secretário municipal do governo. Está presente, Jorgevaldo? Muito obrigado pela sua presença. Saúdo o prefeito daqui, que é médico, né? Colega do Ricardo. E saúdo a comunidade de Estância. De Raimundinho, pai de um colega meu de curso de ginásio no Jackson Figueiredo. O filho dele já faleceu. Eu estou aqui para contar a história. Aos 11 anos de idade, nós frequentávamos o colégio comandado por professora Judite e pelo professor Benedito. O colégio dos Jackson de Figueiredo, uma grande expressão de Sergipe. Mas eu não poderia deixar de vir aqui sem lembrar, já citei, Nivaldo da Silva Carvalho. Aliás, o Nivaldo foi inspirador do Estanciano, não foi? Você aceitou? E Renato, o irmão dele. E de dizer que desde a infância eu gosto dos azulejos portugueses de Estância. E da catedral hoje, que tem um nome bem espanhol, não tem? Qual é o nome da catedral daqui? Isso, Guadalupe. E venho aqui com muita alegria, ao lado de família, dos amigos, e ressaltando o trabalho extraordinário de Antônio Camilo, que aqui está. Ele gastou os seus neurônios, a cabeça. Fazer como jogador de futebol. Pagou e bota assim um dedo de cada lado.
se esmerou em contar coisas da minha vida ao lado, por exemplo, do meu colega de Jackson de Figueiredo de infância, Eduardo Cabral, que, aliás, é sobrinho, aliás, é primo da minha nora, gozado como a vida se encontra, né? Da esposa do Carlos Fernandes de Melo Filho, que foi governador de Rosas também, meu irmão, casado com a Anita Cabral. O dono, a Anita Cabral, o pai dele era dono daquele restaurante em frente à antiga rodoviária de Aracaju, 350 ali na praça. E dizer a vocês que não cansei de vir transmitir jogo em instante. Sabe como? Numa única linha telefônica que se via a cidade. A Rádio Cultura se esmerava, porque alugava a linha e a cidade ficava sem comunicação. Desculpem pelo importúnio que nós causamos. Hoje tem comunicação, está aqui o telefone celular em todo canto. Eu vou concluir a minha incursão em instância dizendo que essa homenagem que me é prestada pelo ilustre vereador do PT, né? Bom, ele guarda a sigla do PT, né? Muito obrigado, vereador amigo, e muito obrigado a todo o conglomerado. Eu assisti uma parte da reunião aqui da Câmara de Vereadores da cidade de Estância, que muita gente antigamente, meu caro vereador Misael, chamava de Estância, né? Estância, antigamente muita gente pronunciava, não pronunciava, Estância, tudo da Estância. Muito obrigado a todos. Guardarei com muito carinho. Aliás, no próximo livro que vai ser publicado, que vai ter Rotary no meio, já estará lá esse diploma da Câmara de Vereadores. Vocês desempenham um papel muito importante numa comunidade que fala o ABC corretamente e que fala a língua portuguesa. Eu sou membro e fui lá em Seul, na Coreia, integrante de um grupo de língua portuguesa. Há muitos países africanos e países de outras regiões, inclusive Portugal, que falam a língua portuguesa. E os navegantes portugueses trouxeram para o Brasil a cajá, sabiam? Que veio das Índias, do caminho das Índias. A jaca. Nós precisamos rezar a Deus para acabar com as guerras fratricidas que estão acontecendo. Nós precisamos de paz e amor para continuar trabalhando, servindo a comunidade e prosperando. Muito obrigado, Distância. Estou feliz de ser cidadão. Um abraço. Companheiro rotariano, me permite dizer assim, companheiro Magá, somos as palavras que foram apresentadas aqui para o senhor, mas como presidente desta casa, eu quero dizer que a instância, neste momento, recebe de braços abertos para somar, para contribuir, não só com aqueles homens ilustres que a instância teve e tem, mas também com aquelas mulheres lavadeiras do Rio Piauitinga. Tenha certeza disso. Que o coração do povo estanciano vai estar sempre presente no seu coração. Sei da sua fé em Deus e na Virgem Maria, que Nossa Senhora de Guadalupe, a nossa padroeira, possa estar sempre cobrindo com seu manto a sua vida e de sua família. Se me permite? Pois não. Podem me chamar de Magá, que eu não me incomodo. Então, viva Magá, nosso irmão estanciano. 50 mil pessoas, não sei como, mas pendurada na torre de refletores, tinha gente por todo lado, espirrava gente de todo lado. E a seleção brasileira ganhou a seleção sergipana por 8-2.
trazendo inclusive o maior jogador do mundo de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Primeiro trabalhando, abrindo na direita para a colocação do Evangelista. Evangelista, o Gavão, preferiu empurrado na grande área para Gavão, recebeu, cantou a passada para a bola! Na hora do gol eu tive medo do estado desabar, porque foi... o pessoal pulou o gol mesmo. Já 3-0, ainda teve uma reaçãozinha, mas não deu para fazer nada mais. Fernando, uma bomba de fora da área, coloca. 6 para a seleção capitana. Violento tiro de Fernando de curva. Já conhece o PAF Total? Ainda não? O Plano Funerário de Assistência Familiar que vai lhe oferecer conforto e qualidade nos seguintes serviços: isenção nas taxas de migração, taxa de sepultamento, aluguel de jazigo por 3 anos, taxa de exumação, velório na capela do cemitério, carro de som, missa de 7º dia. Procure um dos nossos representantes ou ligue para nossa central de atendimentos pelos 3522-2875, 3522-7000 ou 99679-3000.